E aí essa gravação vai lá para o nosso portal. Para quem não sabe, para quem nunca entrou, o portal tem todas as gravações, todos os encontros, dá para relembrar tudo que foi falado, tá? O que a gente vai viver hoje? Então, a gente tem um aquecimento para falar sobre gestão de projetos. Vamos ter uma teoria sobre gestão de projetos e trocar boas práticas, tá? Eu pedi o computador justamente por isso. A gente vai ter uma parte mão na massa, tá bom? Então, vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos aquecer. O aquecimento é o seguinte: o Luiz veio dar ali o ar da graça do baiano que é e trouxe a sugestão de trazer qual foi o maior armengue, qual foi o maior improviso que você já fez em um projeto na sua organização. Então, vai ser uma troca aqui na sala mesmo. Roda viva, quero ver. Vocês já ouviram aquele programa Histórias do Porchat? Alguém já viu? É um programa que são histórias muito cômicas, que até trágicas às vezes. Então, tá aberto aqui histórias de projetos. Qual foi o maior improviso que você já fez em projeto na sua organização, Norma? Conta pra nós. Improviso? É, uma coisa que você viu, que você falou, meu Deus do céu, isso aqui vai ter que sair de qualquer jeito, eu vou ter que fazer isso aqui. Veio uma fazenda aqui da região visitar o nosso projeto. Na época, eh, a gente ainda não tinha documentação, não tinha nada, e aí não sabia nem o que era ao certo. Na minha mente, aquilo era um projeto social, mas eu cobrava uma mensalidade de alguns pais, uma parte dos pais pagava ali uma mensalidade, os que tinham condição, como até hoje a gente faz, né? E eles vieram e conheceram, e tinha muitas crianças que não pagavam nada. E aí eles falaram que iam ajudar nosso projeto, só que poderia ficar lá no espaço somente as crianças que não pagavam. Então, eles iam pagar o aluguel, mandar alimentação, mas só para as crianças que não pagavam. As crianças que pagavam mensalidade não eram para estar ali. E eu não podia perder essa oportunidade de receber aquele pagamento do aluguel do prédio, né? E aí eu fui pela fé mesmo e fiz um armengue, e aluguei outro local e carreguei uma parte de criança para lá, procurei um local mais próximo. E eu ficava correndo de um canto para o outro com esses meninos, uma parte de criança em um lugar, outra parte até conseguir. E até eles entenderem que, tipo assim, a gente pode sim cobrar uma taxa na mensalidade, no nosso estatuto social. E depois que foi documentado, que saiu, a gente pode sim, porque a gente precisa de verba para sobreviver, mas foram 4 meses que fazer igual fala lá os baianos, né? Como baiana que sou, que eu fiz das tripas coração. Meu Deus, eu pensei que eu ia enlouquecer naquele tempo. Mas aí, enfim, depois que deu tudo certo, que a gente firmou, aí eu levei as crianças todas de volta para lá e misturei. Aí eles ficavam na mente deles, tia, por que que a gente fica indo de um lugar para o outro? E eu não queria falar para ninguém, porque eu não queria, tipo, deixar assim, ah, tá pagando ali só para quem não tem condição de pagar. Então eu falava, não, é porque a tia precisou fazer uma Claro. separação de série, inventei um tanto de história. Então foi um armengue muito grande. Mas graças a Deus, hoje todo mundo estuda junto, todo mundo no mesmo prédio, no mesmo local, e a gente tem aí esse contrato com eles, desse aluguel. Maravilha. Jesus amado, haja coração e saúde mental, né, Norma? Faz. Quando eu vi a palavra armengue aí, e falou qual foi o maior, teve muitos outros armengues menores. No dia a dia a gente faz muitos, Ah, mas tem sim. aqueles grandiosos que ficam para sempre marcados, e esse ficou muito. Ah, chama alguém, Mas, Norma. Suelen, Dani, Janaína. O João tá no trânsito. sim, pode passar para o próximo armengue aí. Chama alguém, fala um nome. Ah, para me falar, tá, vou chamar a Suelen. Vai Então lá, tá. Suelen.
Bom, a Dani deve ter vários, porque a Dani está na instituição há 20 anos. Ah, mas assim que eu participei, efetivamente é uma situação recente, na verdade, que também foi para questão de verba, né? Então, nós temos o CMDCA, que ele faz um edital e tal para repasse de verbas, né? Mas ele tem dentro dos critérios dele que a instituição desenvolva atividades mais dentro do foco educacional. E embora a gente trabalhe com a questão da educação, a gente trabalha com foco na educação moral e espiritual, e não dentro da educação formal, né? Então, aí o nosso perrengue foi adaptar um projeto que a gente já estava meio que pensando, mas adaptar de uma forma rápida, até a assessoria de ontem foi nesse sentido, a gente ainda está no processo, de estar incluindo, então, uma vertente de educação formal através da leitura, né? Nas nossas ações, para conseguir formalizar essa questão desse repasse de verba, que é um valor bem acentuado e que vai trazer muitos benefícios para a nossa instituição. Mas a Dani com certeza tem centenas de histórias aí para contar. Haja manejo de estresse, né? É. Gente, vou contar um segredo. Além de eu ser facilitadora, eu também sou instrutora de yoga. E às vezes aqui nas reuniões eu falo: pessoal, desencosta os dentes, pessoal, relaxa o rosto. E aí, Dani, conta outro. Bom, como a Su falou, tem tantas, né, que a instituição tem 23 anos, eu estou nela há 20. Mas assim, vamos contar um moderno, né, um dos últimos. Nós tivemos a nossa jornada e marcamos a jornada, que aí ela é separada na jornada adulta e na jornada das 5 evangelizações que a instituição tem. E aí, o nosso tema desse ano foi A Paz Começa em Mim. E assim, foi realmente um desafio, né, Su, para a gente aprender a buscar a paz em nós para lidar com todos os fatores estressantes da situação. Mas, enfim, tudo é aprendizado. E aí, a jornada que ia acontecer no dia 17, nós o município marca uma sessão de jogos que tem nas escolas, em todas as escolas particulares e municipais. E aí, o nosso público de sábado, que a gente teria uma média de 50, só pensando em crianças e adolescentes, quando a Sul fez o levantamento da inscrição, dava 20, e 20 assim, contando com os pais, contando com o trabalhador, 20, 25. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí, vamos mudar a data da jornada, né? Que já é um perrengue para a gente levar isso para a diretoria fazer o entendimento e tudo mais, porque é a data de um evento e tal. Aí a diretoria entendeu a situação, concordou com a mudança. O posto de assistência manteve no dia 17, mas a sede da Secal mudamos a data. E aí, nós duas, assim, né? A Su mais tranquila, porque a Su não sei se ela faz yoga, viu, Mari? Ela Gosto, é meu gosto. sossego, ela me sossega, tem hora, sabe? E aí eu peguei, lancei lá uma mensagem no grupo dos pais, dos trabalhadores, né, colocando assim que as nossas vagas já estavam preenchidas, né, e que nós precisávamos da confirmação das pessoas, né, para a gente poder liberar essas vagas para o externo, né? Então, assim, foi algo que surtiu efeito, né, Su? Então, nós praticamente a jornada da evangelização, ela alcançou o número de 89 pessoas no dia 31, e a adulta, que a Su e um outro colega estava mais à frente da organização, foram 99, né, Su? 99. Então, assim, foi uma armenga que fizemos de última hora para resolver uma questão de insegurança nossa e que funcionou. Maravilha, olha só.
Às vezes a gente precisa pensar um pouquinho só, né? Fora da caixa. É igual você falou da assessoria. Exercitar esse olhar de fora já ajuda tanto, né? É. Parabéns, gente. Haja resiliência. Acho que esse está sendo o aprendizado de todos aqui até agora, talvez, se a gente fosse caracterizar. E você, Jana? Ligar o microfone aqui. Então, não conhecia essa palavra Armeng, nunca tinha ouvido falar em Armeng, mas vamos lá. Nos nossos Armengs, o que mais acontece de problema com a Liga dos Heróis é com os trajes, né? Porque chega na hora de fazer o evento, a gente leva os personagens, tudo, chega lá, estoura o zíper, abre alguma costura, é um negócio. Daí a gente já tem uma caixinha, a caixinha que a gente fala que é os primeiros socorros, mas os primeiros socorros do cosplay é linha e agulha, né? Botão, zíper, a gente tem tudo junto, aí às vezes no meio do evento tem que costurar lá e fazer o evento. Mas um dos armin que a gente teve relacionado nisso, das roupas, nós fomos fazer um evento em Marau. Marau é uma cidade que fica umas 2, 3 horas aqui de Nome Toque, então nós somos em Nome Toque, fomos a Marau, umas 2 horas daqui. E aí chegamos lá no evento e o Batman tinha ido junto. E o Batman tem uma capa longa, preta, né? Não existe Batman sem a capa. É a maior, o marco do Batman é aquela capa longa, né? Maravilhosa. Chegamos lá, e aí foi o Júnior que foi vestir o Batman, ele não tinha levado a capa junto. Esqueceu a capa em casa. E aí, tipo, como é que vai entrar o Batman sem capa, né? E aí ele disse, e agora, o que nós vamos fazer? Aí, por sorte, nós tínhamos uma menina que é da Liga dos Heróis, que mora em Marau. Eu liguei para ela, eu disse, Miki, tu tem alguma coisa preta aí? Algum pano preto comprido? Eu disse, pode ser um lençol, uma cortina, só que tem que ser preto. E aí ela tinha um lençol preto, nós fomos na casa dela, corremos lá, dobrei assim o negócio, enrolei, prendi aqui, costurei nos 2 braços, assim, foi Batman de lençol, fez o evento, mas deu tudo certo, ficou ótimo, ninguém percebeu que o Batman estava de lençol, as fotos ficaram ótimas. Muito bom. É isso, o Armengue, esse é o legal de estar em comunidade, né, gente? Da Bahia ao Rio Grande do Sul. Isso agrega demais. Então, obrigada aí, Jana. Acho que esse aprendizado já não é mais sobre resiliência, é sobre criatividade, né? João, e aí, tá podendo falar? Eu vou fechar minha porta aqui, gente, que eu acho que eu tô falando muito alto. Meus vizinhos estão me ouvindo. Enquanto o João vai abrindo o microfone. Tá por aí, João? Parece que não. Bom, então tá. Não, de Tá na graça. BR. Então, pelo amor de Deus, João, fica aí, foca na direção. Vou voltar aqui a compartilhar a tela, que aí a gente começa a nossa teoria. Por que que eu pedi para vocês trazerem computador, gente? Alguém aqui já usou alguma vez o chat GPT? Já, Suelen já, Dani já também? Ah, é minha amiga íntima já. É, né? Norma, sabe o que é chat GPT? Não, não pus aí, não. Não. Chat GPT é o nosso estagiário, tá? Então, a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Enquanto eu vou fechando a minha porta aqui, eu vou pedir para vocês já clicarem nesse link. Jana já usou, ótimo. Clica aqui nesse link, Norma, que eu te mandei aqui no chat depois, tá? Pede Ah, para entrar e fazer o seu login pelo Google, tá bom? tá. Que ele vai aparecer ali a opção de você fazer o login pelo Google. Eu só vou fechar minha porta aqui e já vem. 5 segundos. Pronto, papum. Vamos lá. Então, a gente vai fazer esse teste mais para frente. Agora a gente vai começar com a teoria. Luiz, queria falar alguma coisa? Não? Fica à vontade, amigo, a casa é sua. Então, vamos lá.
Afinal, gente, o que que é um projeto, né? Fiz aquela perguntinha 2 semanas atrás para a gente discutir isso lá no grupo. Foi bem legal que a gente conseguiu trazer algumas reflexões da diferença de escrever o projeto e a diferença de fato executar um projeto, né? Então, Norma, se tiver alguma dúvida, pode avisar a gente, tá? Tá pedindo uma senha aqui, mas eu nem tenho senha. Pelo Google, que É, você citou, é a senha do seu e-mail do Gmail. é, É, tá? tá. Então, eu vou começar a nossa teoria aqui, tá, Norma? Tá, pode falar, Tudo André. bem? Vamos lá. Então, o projeto, gente, aqui quando a gente olha em relação a projeto de organização social, a gente não está falando só sobre a escrita e sobre o gerenciamento. Aqui nesse encontro, a gente está falando de qualquer projeto, seja um projeto de uma construção de casa, de uma obra da organização, um projeto pessoal, um projeto de uma conquista. Então, tudo que a gente olha como um projeto tem início, meio, que é onde está o maior gargalo normalmente, e fim. Então, todo projeto existe um. O que que existe para acontecer? Alguém consegue me responder? Existe um prazo. Então, quando a gente pensa em projeto, a gente pensa em prazo. Fixem isso na cabeça de vocês, tá? Se temos que executar algo importante, precisamos nos determinar um prazo. E aí, tô até vestindo o chapéu da neurociência aqui, tá? O nosso cérebro precisa entender isso muito claro para que a gente consiga agir. A gente precisa ver a recompensa. Então, isso também é, quando a gente fala de ser humano trabalhando e não de inteligência artificial, a gente precisa estabelecer isso muito bem, tá? E aí, qual que vai ser a recompensa desse projeto? É a conquista, né? É o resultado final. É não só a nossa sensação de ter celebrado, de ufa, tirar uma carga pesada ali, né? De que bom que finalizou, mas também a conquista de ver, igual aqui a Norma falou, as crianças conseguindo ser atendidas. Por isso que ela conseguiu correr e fazer acontecer, né, Norma? Sim, O seu objetivo principal era ver aquelas crianças bem, independente delas saberem ou não o que estava acontecendo por trás, não é verdade? é verdade. Eu entendi certo? Então, você já estava com essa motivação Certinho. muito clara, com a recompensa muito clara. Que bom, tá dando um delayzinho, eu acho. Bom, então, essa é o segredo para a gente conseguir executar um projeto bem, ter a nossa recompensa e a nossa motivação bem ativa dentro desse prazo. Então, vamos lá. Aqui a gente preparou esse slide para ficar mais visual. A Norma acho que caiu ali na internet. Então, Caiu, o que que é hein? um projeto, pessoal? Um projeto, ele é temporário, ele tem um objetivo muito claro. Então, se a gente fosse traduzir a questão do objetivo, a gente vai pensar assim: ao final disso tudo, captem essa mensagem aqui, tá? Se quiserem, podem até anotar. Ao final disso tudo, como a gente quer que as pessoas saiam? Qual é a transformação que a gente vai gerar? Então, esse é o objetivo. A gente faz isso aqui também pro encontro de vocês, tá? O nosso objetivo para esse encontro é que vocês saiam com a clareza do que é gerenciar um projeto. Então, esse é o nosso objetivo. Então, essa pergunta é chave, tá? Deu para entender a pergunta? Ao Deu. final do projeto, como queremos que as pessoas saiam? É sobre como, tá? Qualquer dúvida podem mandar aqui no chat. Ou levantar a mão também, tá? E para isso acontecer, para esse como acontecer, a gente precisa do planejamento, né? Então, de dados, de datas, de prazos, de quem vai executar o quê. A gente precisa entender isso muito bem. Então, essa é a diferença de escrever. A gente escreve o projeto visualizando tudo isso, não é mesmo? Tem que saber qual que é o orçamento, tem que saber com quem que a gente vai falar, se é projeto de lei de incentivo ou não. Então, a gente vai. O legal de escrever é isso: tirar da mente e passar para o papel. Fica tudo muito claro. Só que na hora de executar, a gente precisa ter muita força, né? A Suelen mandou.
E ações de tempo indeterminado, que se pretende um longo prazo, cabe a formatação de projeto? Aí, Suelen, a gente fala sobre processo, tá? Então, quando é uma ação perene, por exemplo, entrou alguém na organização, tem que ter a ficha cadastral, tem que ter o acompanhamento com a família, a assistência social vai ser ativada, tudo que engloba aí a ação de vocês. Isso é um processo, certo? Um processo padrão. Então, quando não tem prazo e é uma ação recorrente, por mais que ela vai sendo atualizada, se torna um processo. Ficou claro? Beleza. Se eu não respondi, pode me avisar. Mari, não era muito bem isso que eu queria saber, tá? Pode falar aqui. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de plano, a gente fala de quem, o que, quando, igual quando vai dar uma aula, tá? Agora, na execução, é o quê? O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso, por isso, com isso, dessa forma. Então, pega essas palavrinhas-chaves. O que Mari, estou fazendo? Isso, com isso, dessa forma e essa pessoa, tá? Pode falar, Dani. por exemplo, nessa questão que a Suelen colocou, esse processo seria a descrição através do regimento interno da instituição? Que, por Não. exemplo, o nosso regimento, ele vem a rotina daquela atividade. E Uhum. aí, atribuições e deveres de cada função. Então, por exemplo, a função do coordenador, a função do evangelizador, vamos pegar no caso da evangelização. Tá. Isso seria considerado processo? Isso é um processo de determinação de responsabilidades. Uhum, Então, cada pessoa tem as suas responsabilidades, mas isso não é um processo, isso é uma determinação, tá. tá? Agora, quando a gente fosse falar de processo, é como acontece a evangelização. Então, a evangelização acontece tendo tal dia, tal horário, precisa de um plano de aula, precisa de um acesso à família. Então, é o como, tá? Por exemplo, aqui na Fomenta, como que acontece, como que eu sei que eu vou facilitar no lugar do Luiz? Sendo que eu nunca vi vocês, sendo que eu nunca estive aqui. Eu sei porque existe um processo de facilitação. É padrão. Só que, como eu sei que vocês são uma turma que gostam de prática, que gostam de teoria, eu vou adaptar minha didática para que vocês se sintam contempladas. Eu não vou fazer igual para uma organização da causa animal, por exemplo, certo? Então, são processos e a gente vai colocando o nosso dedinho ali nesse processo. Ficou claro, Dani? Diga, Suelen. Ainda não ficou claro uma coisa. Deixa eu Tá. só exemplificar. Por exemplo, a gente tem ações na casa como o Bazar Solidário, a Alto de Souza, que é uma questão de recolher donativos e distribuir em forma de caridade, né? Tirar, Então, tá. são projetos que existem dentro da casa funcionando. Eles têm um dia determinado e eles têm um horário determinado para acontecer. Só que eles não têm um tempo determinado para finalizar, porque são ações que já se constituíram como parte Perenes. da entidade, é perene. A gente Uhum. intitula como projeto, por exemplo, porque tem que ter uma Sim. parte escrita dela, né? Sim. Ela está no regimento também, como as determinações e o processo, está no regimento. Certo. Mas a gente está vendo a necessidade de formatá-las em forma de projeto, até para a questão das verbas, né, participar desse tipo de edital, esse tipo de coisa, eles pedem o projeto. Uhum. Certo. Então, eu vou até dar um exemplo ali da Jana. Jana também tem as ações que são perenes, certo, Jana? Me corrija se eu estiver errada. Então, tem os projetos em que ela vai ali nos hospitais, vão ali nos Isso. lugares, mas é perene também. Né? Só que, se não for determinar cada coisa, cada ação com um prazo final, isso de fato vai ficar com ponta solta, certo? Então, toda vez que essa ação finalizar, é legal vocês olharem para os aprendizados. Vocês fazem isso? Quais foram os erros? Quanto que fechou de caixa?
Ó, a gente faz avaliação mensal nas reuniões da diretoria e anual através dos relatórios, né, para exatamente verificar o que precisa ser melhorado, o que deu certo. Semestral, Su. Semestral? É. Ah, Tá. verdade, fez agora no meio do ano. Então, ó, ao final de mês, vocês têm essa revisão. Então, eu estou entendendo que ele não é visto como um projeto dentro da revisão. Deixa eu reformular minha frase. Eu estou entendendo que ele é visto de fato como um processo, parte da organização, certo? Certo. Não existe uma revisão só dessa ação, mas sim uma revisão Geral. global de como foram as ações do mês. De fato, se vocês querem implementar isso como uma possibilidade de edital, vai precisar colocar um prazo final, tá? Isso não significa que não pode ser perene. Vocês só vão fechar, tipo, projeto 1, bazar 2, bazar 3. E aí vocês podem dar nome, por exemplo, sabe? Para caracterizar como uma finalização mesmo. Então, finalizou o bazar 3, fechou o caixa, fechou os aprendizados, entendeu quem fez o quê, quem fez muito bem o quê, essa pessoa pode se manter ali. E aí vocês começam o bazar 4 com os aprendizados desse bazar. Então, Ok, fechou esse entendi. projeto, encerrou. Abriu o outro Pode ser projeto. até essa questão da finalização, por exemplo, o período do mandato, Também? né? Pode ser estipulado dessa forma. Uhum, entendi. Também, tá? Deu para pegar aí, Norma, algum aprendizado para vocês da Padrinhos? Eu passei a maior parte do tempo mexendo no negócio que tu mandou, até conseguir abrir. O chat, que é GPT? Deixa eu ver. Isso. É, Conseguiu? GPT. Consegui, porque eu tive que criar, fazer login e tudo mais. Aí deixei vocês falando, estava aqui mexendo, agora pode falar. Mas deu para entender a questão de que o Deu para projeto entender? ele tem início, meio e fim, ele pode ser intermediário, deu Isso. para entender um pouco. Tá, a gente vai voltar daqui a pouco, então. Tá. Jana, pode falar. Então, o que eu entendi, né? Pensando na Liga dos Heróis, que tu comentou essa questão das visitas nos hospitais, isso é contínuo, né? A gente faz o ano todo. Então, eu poderia fazer um projeto para talvez um tempo mais longo, tipo um projeto para 2 anos, que eu acho que entra muito dentro do que as meninas estavam falando de mandato, né? Normalmente fica. Exato. E aí eu poderia escrever um projeto, vai ser realizadas visitas durante 2 anos, né? No período de tantas vezes por mês e tal. E aí eu jogo um prazo maior. Poderia ser assim também. Com certeza, com E certeza. talvez Aí é um projeto que... Desculpa, pode falar. e até pensando na questão das meninas, eu não lembro, é brechó que elas falam mesmo? Tipo, a lojinha ali, Bazar. né? É um Bazar. bazar. Aqui a gente fala muito brechó. Se fosse o bazar, tipo, fosse fazer que vai ser realizado 5 bazares no decorrer de 2 anos, não daria para fazer, tipo, tudo num projeto só? Tipo, Dá e ao invés de sim. terminar, né? Faz um projeto mais longo. Sei lá, vai ser um projeto para 3 anos. E aí, no decorrer desses 3 anos, serão realizadas 6 edições do Bazar, né? Sim, Em cada semestre, às vezes englobar num sentido assim. Eu pensei nisso na questão também das visitas, né? De sim. englobar um projeto mais, um tempo longo, um prazo longo, determinando quantas visitas mensais, algo nesse sentido. Exatamente, justamente para vocês também não surtarem, né, gente? A gente precisa colocar o pé no chão. Porque se E aí for não precisa fazer ficar fazendo avaliação. vários projetinhos, né? Faz um projetão Exato, só e aí põe um prazo longo. exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos nossos encontros, tá? A gente está no nosso quarto encontro, certo? É como se o nosso quarto encontro fosse um mini projeto dentro desse projetão. Só que a gente não a gente não pode complexificar as coisas e perder a mão. Então, eu não vou olhar para esse quarto encontro e trazer grandes iniciativas para o próximo encontro. Eu vou trazer pequenos ajustes a partir da avaliação do dia, né? Então, lembra que vocês preenchem a avaliação do dia? É mais ou menos o que a Suelen comentou. E a gente revisa no mês. Ótimo. Então, continua nessa revisão, só que agora traz o bazar como um projetão pro mandato. Mesma coisa da Jana, traz como um projetão. Eu imagino que aí na Padrim
da educação também tem o projeto das aulas, o projeto anual, enfim, Tem então, projeto pedagógico, né? o projeto pedagógico. Eu estava ouvindo e lembrando, Exato. a gente tem, porque a gente trabalha educação e cultura, então são projetos diferentes que a gente faz, né, que a gente traça, e Sim, metas. tem que ser, né? Porque a cultura, ela engloba mais um aspecto de aprendizagem lúdica, né? Então, É, como que tá a qualidade dessa criança, como é que tá... Então, cada projeto, gente, tem avaliações específicas. Deu para pegar? Deus. Qualquer coisa que não ficou claro, eu não quero ninguém com garganta arranhando e pulga atrás da orelha, tá? Então a gente segue. Falamos então um pouquinho da execução. Então, aqui, lembrando que isso está gravado, tá? Depois vocês podem acionar ali no portal. E aí a gente fala do resultado, que foi justamente o que a gente estava discutindo aqui. Então, ao final, o que que eu celebro? Lembra do objetivo? A transformação? Será que ele está celebrando a mesma coisa? Será que eu consegui realmente seguir a transformação que foi prometida? Ou algo mudou no meio do caminho? Se mudou, tudo certo. Não é para se culpar, é para só analisar, para observar e aprimorar o que for necessário. Então, o resultado ele traz ali em termos de indicadores, que quando se escreve editais, eles pedem indicadores, né? O que são indicadores? São números. Então, falando de bazar, quanto de receita vamos precisar gerar? Vamos conseguir gerar? Qual é a meta? Quantos de colaboradores voluntários vamos precisar? Quantas de famílias impactadas vamos conseguir impactar com a receita gerada? Indicadores, eles são normalmente quantitativos, números. Da mesma forma na educação. Quantas crianças vão conseguir aprimorar a alfabetização? Quantas famílias vão ser impactadas? Então, a gente fala de quanto, né? Ali na Liga dos Heróis também e na New Hope da mesma maneira, tá? Qualquer coisa que não ficou clara, me pergunta. Por que que é tão importante a gente olhar para esses pontos? Porque quando a gente fala de projeto, a gente está falando de eficiência. Temos aqui na nossa sociedade aquela regrinha de que tempo é dinheiro. Muitas vezes isso acaba sendo uma verdade, mas nem sempre. Então, quando a gente está voltado para esse olhar de eficiência e organização, a gente está conseguindo aprimorar a nossa quantidade de recursos através da nossa qualidade. Então, quanto mais organizado, aquele ditado do machado, vamos afiar o machado antes de querer cortar a árvore de qualquer jeito? Exatamente isso é escrever um projeto, ter gestão de projeto. A gente reduz os riscos, né? Então, a questão do improviso, por isso que é importante planejar, já ver o que que pode acontecer de errado, porque vendo antes, a gente consegue intervir de uma maneira mais leve para nós, até para ter saúde mental mesmo, porque vocês sabem, né, gente? O negócio é tenso quando é para ser. Então, a gente pode reduzir esses danos. E, por fim, ter alinhamento e foco. Quando é um projeto que engloba muitas pessoas, é super importante que as pessoas estejam alinhadas e conectadas, tá? Então, ter um projeto bem estabelecido, bem organizado, ajuda numa boa execução e na nossa paz na hora de dormir. E aí eu quero fazer uma pergunta. Antes, ficou claro o que eu falei aqui? Esses 3 benefícios? Fechou. O que que é mais desafiador para vocês, gente? Iniciar um projeto sem um planejamento ou ter um bom planejamento, mas ter resistência da equipe? Quero ouvir de vocês. Vocês já passaram por isso? Início sem Ai, pode falar. planejamento. Norma Não, fala e depois Jana fala. Vai lá, não, pode Norma. falar, depois eu falo. Já tá aberta, menina. Agora Fala vamos aí. ficar. Pode falar você, Norma. Para ver quem fala primeiro. Troca de Tá, vou falar então. gentilezas. Não, fala. Eu vejo que na Liga dos Heróis a gente não tem problema em executar. Se tiver que fazer agora algum projeto, a gente tiver que ir em algum lugar, todo mundo topa e faz, sabe? O nosso problema está no planejamento. Já é uma coisa que eu conversava já nos outros encontros com o Luiz e tudo, e eu falo muito isso, que na Liga dos Heróis, assim, o Júnior, principalmente, que é o diretor, ele é muito criativo. Então, ele não tem esse problema de ter que
resolver e fazer o negócio, e improvisar e agora a organização, aí, tipo assim, o colocar no papel, o determinar quem vai fazer o quê, quem. E aí a gente acaba ficando muito nessa coisa de nós tocar sozinho, assim, sabe? Por essa falta de organização. Então, eu sempre falo em todos os encontros que eu acho que o que eu mais preciso para a Liga dos Heróis é a gente pegar essa parte mais teórica. Porque é o que nós falava, a gente tinha tudo muito organizado na Liga dos Heróis, no nosso planejamento, organização aqui, mas nada no papel, sabe? Nada documentado. E aí, Jana, só para fechar sua fala, quando você fala ter organização, é ter a coisa visual e detalhada, é o que exatamente que vocês esperam? É ter a coisa mais mais papel mesmo, assim, tipo, ó, é aqui, nós vamos seguir, e essas avaliações, assim, sabe? O que foi Ah, bom, o que não foi, e para onde a gente vai agora? Porque, que nem eu falei, a certo. parte prática, a execução, se a gente tiver que vestir agora e fazer a execução, a gente improvisa, faz um teatro, sabe? A parte prática não é o nosso problema. Mas essa questão mesmo de alinhamento, assim. Então, tanto é que nós falava, a Liga dos Heróis, nós não tínhamos CNPJ, nós não tínhamos nada de documentação, mas nós tínhamos uma organização interna. Mas essa organização interna, ela era de acordos, né? A gente fazia as reuniões, conversava, mas nada nunca no papel, detalhado, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, ou nós vamos fazer um projeto de visita nas escolas, tal, tal. A gente ia ir para lá falar com as escolas, ia fazer a visita, mas nada papel, sabe? Assim, aquela coisa bem específica, assim. Isso que eu mais sinto Uhum. falta. Tá, beleza. Diga, Norma. Minha vez agora. Pode Vamos falar. lá. Deixa eu. Eu quero ler de novo a pergunta. Vou compartilhar a tela. Peraí. O que é mais difícil? O que é mais desafiador? Iniciar um projeto sem planejamento ou ter um ótimo planejamento, mas enfrentar a resistência da equipe? Eu acho que é mais desafiador ter um ótimo planejamento e enfrentar a resistência da equipe para executá-lo. Eu acho que esse é pior. Porque às vezes a gente. Eu tiro pelo meu projeto mesmo, por esse projeto social que surgiu no fundo do meu coração, que é o Padrinhos da Educação. Foi iniciado um projeto sem planejamento, sem detalhe, sabe, sem detalhes, sem nada. Ele foi construindo aos poucos daqui e dali, e ainda está sendo construído. E eu Sim. estava ouvindo aí e me lembrei, tipo, a gente não tinha missão, visão, valores. Eu tive até uma assessoria com o Lucas sobre isso no final de julho. E essa semana eu fui concluir a missão, a visão e os valores. E quando eu terminei de concluir tudo aquilo ali, eu falei, é o norte, é o que a gente vive, é o que a gente pretende, é o que a gente realiza no dia a dia, né? Então é Perfeito. isso aqui. Então, foi se adequando. As pessoas, cada pessoa que foi entrando na equipe, ela foi se adequando. As que não eram para estar foram, saindo também, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe boa, que faz um ótimo trabalho. Então, no nosso projeto aqui nos Padrinhos da Educação, eu acho que o mais desafiador seria se a gente tivesse esse planejamento excelente e não tivesse essa equipe pronta para executar. No nosso Tá, caso, né? perfeito. Mais alguém quer compartilhar? A gente vai para uma parte prática já já. Vai lá, Dani. Eu penso, Mari, que é a resistência, né? Uhum. Porque às vezes você tem lá a coisa pronta para ela acontecer, né? E aí, por exemplo, o que a Su compartilhou, né, da questão da resposta da Armeng, né, Uhum. do projeto de leitura. Nós tivemos uma pessoa que fez o seguinte comentário, que a gente, tipo assim, está tirando para todos os lados para buscar recurso, né? Então, assim, geralmente a resistência vem
não só por você não, tipo assim, por uma falta de esclarecimento, mas porque foi esclarecido, foi explicado, mas aquela situação de criticar quem está fazendo, entendeu? Então, assim, às vezes a resistência ela vem daqueles que pouco interagem, né? Pouco participam, inclusive foi convidada para estar presente conosco no desse desenvolvimento desse projeto, né? Mas vai lá e aponta uma criticazinha, sendo que a gente, na verdade, eu vejo assim que essa ação minha e da Su nesse projeto de leitura foi uma ousadia que nós tivemos em pegar um projeto parado na instituição, né? Que nós recebemos uma livraria do Rotary com mais de 100 e poucos livros, e isso estava parado na instituição, entendeu? Então, assim, essa resistência, ela, se pegar uma pessoa que esteja à frente ali da liderança, que não consegue lidar com esse tipo de. Às vezes, o projeto morre ali, né? Sim. Então, essa resistência é difícil, porque você tem que estar quebrando pedra a toda hora, entendeu? E assim, se Sim. são pessoas que estão ali batalhando junto, aí eu não vejo nem como resistência, eu vejo como ideias, como troca de informação, troca, sabe? Agora, Perfeito. quando vem de quem menos faz, você tem que ter esse jogo de cintura para não permitir que vá ficando, sabe aquele termo, morrer na praia, sabe? Claro, sim. Uhum. Perfeito, Dani. João, eu tô preocupada com você, espero que você esteja bem aí e espero que tenha alguns insights para você levar para New Hope depois, tá? Então, gente, obrigada pela partilha. É bem complexo, né, lidar com projetos, porque estamos lidando com pessoas. E aí, por isso a gente vai usar o chat GPT. Então, Jana, você tem ele aí no seu celular ou não? O aplicativo. Eu consegui acessar aqui ele, mas o aplicativo eu não tenho, acho, baixado no celular. Eu acessei o link Tá. ali que ele mandou, eu consegui abrir. Ah, ótimo, beleza. É. Então, a gente vai entrar numa dinâmica em duplas, tá? Eu vou pedir para a Nath colocar a Suelen, mas vai ser daqui a pouco, tá? Suelen vai ficar separada da Dani, tá? Para agregar valor aí, para de repente vocês pegarem insights dos grupos diferentes. E, e aí a gente vai traçar, então, essa rota. Suelen já usou bastante, né? Vou colocar você com a Norma, que a Norma está usando pela primeira vez, de repente você pode dar um suporte. Mas eu também vou entrar na sala, tá? A nossa atividade prática, gente, ela vai falar sobre ciclo de vida do projeto. Mas antes de eu entrar na atividade prática, eu quero saber a energia de vocês. Vocês estão aqui? Vocês querem pegar uma água? Querem ir ao banheiro? Como é que estão? Querem seguir? Estão no foco? Alguém quer dar uma pausa? Bora pra frente. Fechou. Então vamos lá. Quando a gente olha para o projeto, como a gente falou lá no começo, ele é temporário, né? Então a gente tem esse ciclo de vida que a gente olha aqui na nossa metodologia da Fomenta. Ele começa com a iniciação. A iniciação normalmente ela nem tem plano, ela tá no mundo das ideias. Ela tá ali quando a gente está tomando banho, quando a gente está cozinhando, no momento de ócio. Chegou a ideia, iniciou lá no mundo das ideias. Então a gente tira da cabeça e passa para o papel. Que esse é o problema ali, hoje, o gargalo da Liga dos Heróis, que era também da Padrinhos da Educação. Então tá tirando da cabeça, tirando do coração e traduzindo em palavras. Isso é bem importante para a gente trazer projetos. Planejou, trouxe para o plano, para o concreto. Agora é a hora de executar. Tirar do papel, da segunda dimensão ali. Quando a gente olha para o papel, a gente vê só uma coisa chapada, né? Para executar, a gente vai ver a coisa encarnada. Então, a gente vai executar. Executamos. É a parte que a gente mais tem ali demandas, né? Então, quem é que vai fazer? Como que vai fazer? O que que acontece? Quando que é o prazo? Entrega, não entrega? Improvisa, não improvisa? Então, a gente está ali na execução. A partir disso, a gente vai acompanhando. Então, essas duas etapas acontecem mais ou menos juntas, tá? Se algo não aconteceu na execução, é porque a gente precisa acompanhar melhor. Então, aqui é o principal olhar que precisa ter para não gargalar o projeto.
E aí eu entendo que é difícil quando temos organizações pequenas, tá? Exatamente por isso a gente vai usar o chat GPT. A gente brinca aqui que ele é o nosso estagiário e gratuito. Então é só a gente saber dar comando para ele. Ele obedece tudinho, é maravilhoso. E depois que a gente então consegue finalizar o prazo final, a gente encerra, né? Então, esse é o ciclo de vida. Olhem para esses nomes: iniciação, planejamento, execução, acompanhamento e encerramento. É o que a gente vai usar aqui hoje, certo? Alguém tem alguma pergunta sobre essas fases? Vocês conseguem visualizar bem aí nos projetos de vocês essas fases acontecendo? Sim, combinado. Se tiver uma dúvida, depois não tem problema. Então, a gente vai entrar em 15 minutos, tá? De sala. Então, vai ser Suelen e Norma, Dani e Jana. Vou deixar o João aqui, depois a gente vê como que fica com o João, para a gente pensar no ciclo de vida do projeto. Então, a gente vai lá no nosso chat GPT. Vou compartilhar a tela para nós irmos juntas. Opa, fui deixar segurou. Chat GPT. Então, vamos entrar aqui no nosso chat GPT. Essa é a tela que você está vendo, Norma? Você está vendo igual eu? Deixa eu ver aqui. Chat GPT. Ele tinha deixado ela aberta, é. Tá. Tá vendo igualzinho? Tô. Então tá. Como que você vai trabalhar? Olha aqui para mim agora, depois você volta na sua tela, tá? Tá. Sim. Isso aqui onde está escrito mensagem, a gente vai dar um comando. O que que é um comando? É uma ordem. A gente vai ordenar essa inteligência artificial funcionar. Eu criei um comando base aqui para ficar mais fácil, tá? Então já vou até copiar e colar aqui para vocês verem. Quando a gente está falando em trabalhar com a inteligência artificial, a gente dá comandos imperativos. Então, eu vou mandar nele, literalmente. A gente não pode ter medo de mandar, tá? Então, eu pedi para ele, haja. Eu vou dar um zoom que acho que vocês vão enxergar melhor. Então, eu pedi para ele aqui, ó. Haja como um bom gerenciador de projetos, porque aqui eu quero falar de gerenciamento de projetos. Então, se vocês fossem falar de planejamento de conteúdo para o Instagram, a gente ia falar, haja como um bom gestor de marketing. Então, isso vai se adaptando, tá? Deu para entender? Norma, tá Deu. me acompanhando? Tô entendendo. Tá. Tô preocupada com você, que é novo para você, né? Hum? Meninas que já conhecem, vamos aprendendo juntas. Então, haja como um bom gerenciador de projetos e me traga. Eu pedi uma tabela, tá? Eu pedi em formato de tabela que vai ficar mais visual. Mas não precisaria ser uma tabela, tá? Mas aqui eu quero uma tabela. Com o ciclo de vida desse projeto. Então, haja como um bom gerenciador de projetos e me traga uma tabela com o ciclo de vida dele. Ponto final. Aí eu vou dar outra ordem. Siga os passos de iniciação, planejamento, execução, acompanhamento e encerramento. Vou colocar a vírgula aqui, que vai ficar melhor. Então, todos os detalhes para ele entender é muito importante. E cada passo será uma coluna. Pronto. Este projeto tem o objetivo que as pessoas atendidas sejam. Então, qual que é o objetivo? Sejam acolhidas, por receberem uma interação com pessoas fantasiadas, sejam evangelizadas por terem pessoas que vão treinar, sejam alfabetizadas por terem professores, tarará. Então, aqui é o objetivo, tá? Vocês vão preencher o objetivo aqui quando tiver essas reticências. Deu para entender? Deu. Então, tem o objetivo, envolve pessoas. Quantas pessoas? Envolve X pessoas com as funções de levar, levar as fantasias, de dar os acolhimentos, de evangelizar. Então, cada pessoa tem uma função. Vocês vão preencher aqui cada função da pessoa: professor, pedagogo, assistente social, etc. Temos o prazo de, tem o prazo de tantos dias para acontecer, tá? Então, vou colocar aqui. Y dias ou meses para acontecer. E precisamos de ações
práticas, precisamos saber as ações práticas para também engajar a equipe envolvida, já que isso foi um gargalo que a gente acabou de falar. Então, esse é um extra que eu tô colocando para nós, tá? Para engajar a equipe envolvida e se sinta engajado e pertencente e não gerar resistência no andamento do projeto. Ficou estranha essa frase. Precisamos saber as ações práticas para também engajar a equipe envolvida, se sentindo pertencente para não gerar resistência no andamento do projeto. Beleza? Então, ele vai me dar uma resposta, talvez ele não me dê uma resposta muito clara, mas olha aqui, ó, dei o enter, ele já está gerando a tabela. Então, objetivo, definir o objetivo do projeto e os principais resultados esperados. Planejamento, detalhar as atividades, recursos, parará. Pessoas envolvidas. Então, ele já está me dando a tabela maravilhosa, linda. A gente só vai precisar seguir. Só que ela vai ser adaptada para vocês, tá? Então, eu vou mandar esse comando que eu acabei de criar para vocês, para já ficar mais claro. Cada pessoa vai fazer no próprio computador a partir de cada projeto da sua própria organização. Só que vocês vão ficar dentro das salas para trocar ideia. Por exemplo, Norma teve dificuldade. Eu não estou entendendo como que eu vou escrever aqui. Janaína, você pode me ajudar? Como que você escreveu aí para você? Tá? Então vai ficar a dupla só para vocês trocarem, mas cada uma vai fazer do seu projeto e da sua organização. Certo? Certo. Suelen, tudo bem? Então, vou mandar aqui no chat. Copiem e colhem essa mensagem. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp também, caso fique mais fácil. Tá? O objetivo é que vocês substituam essas coisas que estão. Eu dei o exemplo da Jana, mas é a norma com a Suelen. Vocês vão substituir esses termos que estão entre parênteses para adaptar para vocês. Combinado? Alguma coisa não ficou claro? A Jana caiu. Tá chegando. Alguma coisa não ficou claro, Norma? Não, eu entendi tudo. Eu já Perfeito. tô... Desculpa estar te chamando toda hora, que eu tô Não, preocupada muito mesmo, tá? obrigada. Daí, Não, assim, nós vamos estar em dupla, mas cada um faz dentro da sua instituição. Exato, da sua instituição e do seu projeto, tá? A dupla vai ser só para vocês se ajudarem. Quando a gente trabalha em dupla, Entendi. sim, Só igual para a dar assessoria. eu já colei lá. Só que eu só vou Perfeito. começar a copiar o que envolve, a parte que envolve a minha organização quando eu estiver em dupla na sala, né? Porque se eu mandar pesquisar agora, eu não vou. Não, aí você tem que escrever em cima do seu projeto, lembra? Tem Eu umas coisas. lembro, mas eu estou dizendo, eu só vou começar a copiar em cima do meu projeto quando eu dividir a sala. Isso. Porque eu já Daí, copiei aqui e colei lá. Só deixei colado, mas tá. eu não. Isso. Ainda Tá. antes de apertar o Enter, você vai escrever o seu É, projeto, suas pessoas, quando chegar na sala. Perfeito. tá certo. Jana, eu vou mandar aqui, mandei também lá no grupo do Whats. Só copiar. Então, são 15 minutos, tá bom, pessoal? Eu Tá vou certo. entrando nas salas também para ver se vocês estão ok com essa atividade. Perfeito? Perfeito. Boa atividade, espero que ajude muito vocês. Até daqui a pouco. Podemos pausar a gravação. A moça do Zoom vai falar. E aí, antes da gente compartilhar, eu quero trazer só uma frase provocativa. E aí, eu quero muito escutar vocês, como é que foi ter animado de entrar nas salas e ver as ideias rolando. Então, a frase é a seguinte: a gestão de projetos transforma ideias em resultados organizados e eficientes. Para isso, a gente precisa praticar o que foi planejado, né? Então, como é que foi aí, gente? Quero ouvir todo mundo. Como é que foi essa troca? Conseguiram ver uma luz no fim do túnel? Agora eu estou entendendo por que que a Suelen ficou amiguinha. Que um dia eu brinquei com ela, eu falei assim, tô ficando com ciúme, que você tá É? ficando mais com essa sua amiga artificial do que eu, que sou de carne. É muito, é assim, eu já tinha dado uma, mas não estava usando, sabe?
Mas por que eu não estava usando? Porque a tia Suelen já, o gatilho dela sabe? E aí ela já ia, já encaminhava para mim, então eu já pegava a coisa mastigada, né? E dava Uhum. andamento. Mas assim, é uma experiência bem bacana, nos auxilia bastante. Sim, se você fosse traduzir em uma característica, em uma qualidade, qual seria? Agilidade. Ótimo, uma boa. E aí, Norma, como é que foi para você? Eu amei, ele vai ser meu amiguinho. Ou ela, não sei se pode ser chamada qual é o sexo. Eu gostei demais. Eu salvei até as informações que eu coloquei lá, a questão da alfabetização mesmo, né? Uhum. E aí eu salvei as informações que foram dadas e coloquei. A Sueli me falou: olha, salva lá no Word ou em outro lugar, porque quando fechar a abazinha aí vai perder. Já salvei lá na pasta do Word e já deixei salvo para me ficar sempre retornando lá e mandando os comandos. Agora eu tenho que me ajudar, que me Isso aí, ajude. exatamente. É seu braço direito. E também, tipo assim, as informações que eu coloquei lá, aí ele apontou uma tabela com muita coisa que eu já executei, que eu já executo, que eu estou pensando em executar, né? E muitas coisas novas também. Então, eu vou revisitar, com certeza. Isso. Maravilha. Eu vou ajudar vocês nessa, fica tranquila. Você vai ver daqui a pouco. E aí, Jana? Aí. Ah, é muito bom, né? Eu já tinha usado em algumas vezes também, mas nunca nesse pensamento dos projetos, né? Às vezes falta a gente dar aquele, isso pode ser por aqui também, né? Que dá um norte bem legal. E o que eu gostei muito, até comentei com a Dani, que eu tenho sempre muito essa dificuldade de por onde começar, sabe? Tipo, por onde eu começo, né? E ali ele dá a tabelinha toda, né? Para tu ir conseguindo pontuar e ir evoluindo, né? Então, bem bacana, assim. Massa. E você, Su? Bom, que nem a Dani falou, a palavra que eu pensei também foi agilidade. Em tempos que nós não temos tempo, é uma ferramenta essencial. Claro que você tem que ter cuidado para não criar uma dependência de criatividade nisso, né? Você tem que manter aí o seu cérebro em funcionamento também. Ele vai servir, de fato, como um apoio, você vai ter que adaptar realmente a sua realidade. É como se fosse uma chuva de ideias, né? Você pega o que é útil, adapta aqui, ajusta ali para formatar exatamente algo com a identidade da instituição ou do serviço em si que precisa, né? E eu me divirto com o site GPT. Se tu conversar com ele como se fosse uma pessoa, ele te responde da mesma forma, ele te dá um up na autoestima, né? Elogia ele que ele te elogia de volta. É uma interação interessante. Eu, eu, Adorei. eu sonho com um dia que ele vai estar conectado à Alexa. Aí vai ser incrível, hein? Conectado ao quê, Luiz? A Alexa. Porque ele vai conversar, vai ser uma coisa assim. Vai ser amigo de toda hora, né? Quem sabe? A gente vai viver igual o Homem de Ferro, né? Legal, gente. Então, tivemos aí essa troca muito boa. Vocês querem um tempinho para pegar uma água, para ir ao banheiro ou a gente segue? Querem aí Por 5 mim, pode minutinhos? seguir. Por É? mim também. Combinado. Então, vamos seguir que agora está acabando já também. Então, fica aí esse aprendizado, que vocês usem muito. Por quê? Porque quando a gente fala, na verdade, é que a gestão de projetos economiza tempo e dinheiro, justamente o que a Su falou. Em tempos em que não tem tempo, é super importante a gente saber organizar e também economizar dinheiro. Então, algumas boas práticas para quem quer ter essa melhor gestão de projetos não vamos surtar com o planejamento que não aconteceu do jeito que estava? Vamos ter flexibilidade? Vamos ter possibilidade de mudança de rota? Vamos ajustar o que for preciso ajustar?
Outro ponto, a comunicação com clareza e regularidade, né? Então, trazer esse engajamento, essa brincadeira que a Su comentou, é legal a gente fazer com a nossa equipe também. Não deixar essas pessoas motivadas, engajadas. Por mais que às vezes a gente tenha que fingir um pouco, tá tudo certo. A elevação da autoestima para as pessoas que estão ao nosso lado é bem importante para a boa execução. Fala, Dani. Eu uso um termo com a Suelen, o meu esposo e o esposo da Suelen, que são os quatro que, né, tá sempre ali correndo e buscando, né? A frase comer pelas beiradas, entendeu? Então, assim, quando nós estamos à frente desse tipo de trabalho, onde a gente está envolvido com várias pessoas, você lida com resistência, você lida com maldade, você lida com gente que dá a mão, né? Então, assim, a gente lida com um cenário, um leque muito grande. Então, às vezes, a gente tem que ir comendo pelas beiradas, mas com o seu foco e o seu objetivo muito claro de onde você quer chegar, né? E leva tempo. Hoje eu noto, com a oportunidade de estar na presidência, que eu estou colhendo sementinhas que eu plantei há quase 15 anos atrás. Sim, Tem que ter o foco. exatamente. Sempre. Tem um livro bem legal, que é O Essencialismo, para quem não consegue ler. Eu Tem estou escutando o áudio dele, é top. Ele é muito bom. E tem um outro livro dele que é. Ah, esqueci, mas é uma atualização do essencialismo. Esse autor é muito bom. E aí, então, além de comunicar e comer pelas beiradas, gerenciar esses riscos, né? Então, perceber, olha, a gente não vai ter carro suficiente agora. Alguém consegue? Ó, vai faltar alimento, ó, vai faltar gente. Então, fazer esse gerenciamento que é aquilo que eu falei, que é o gargalo, né? O acompanhamento. Então, ter alguém para olhar para isso é importante. Agora que vocês têm o chat GPT, deixa o chat ser a pessoa que planeja, vocês não precisam pensar mais em planejamento. Vocês vão pensar só nos ajustes finais desse planejamento. Às vezes ele entrega uma coisa que não tem nada a ver, aí precisa ajustar. Mas vocês não vão mais precisar quebrar a cabeça vendo todas as coisas. Então, quebra a cabeça gerenciando os riscos, tá? Acompanhando, que vai ser bem melhor. Então, essas são 3 boas práticas. Arroz com feijão, vamos voltar sempre para o básico, para o essencial. E aí, eu trouxe um desafio para vocês. Tum, 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 tum. Então, estamos aqui na nossa missão impossível, e o desafio é o seguinte. Eu quero que vocês façam uma reunião com a equipe que vocês têm, que é necessário, que vocês colocaram aí nesse programa do Chat GPT, para mostrar essa tabela que foi gerada, para criar uma rotina de reunião. Por exemplo, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente vai ter uma reunião de meia hora. Meia hora a gente vai olhar para as colunas da tabela, a gente vai ver o que que foi feito na semana passada, ou toda sexta, por exemplo, para fechar a semana. Então, a ideia é que vocês criem essa reunião recorrente. Se couber na rotina de vocês, aqui nada é obrigado, é uma sugestão para vocês seguirem, tá? A sugestão é ou final da semana ou começo da semana, tá? Se for no meio da semana, se quarta for o melhor dia, aí a semana de vocês é como se fosse começar na quarta, tá? Então, a ideia é vocês fazerem essa revisão. Eu quero que vocês enviem no grupo do WhatsApp até segunda-feira qual que foi a data que ficou estabelecida e como que foi a primeira reunião, se ela já aconteceu com uma foto, tá? Então, vocês têm essa tarefinha aí. Mandar na segunda-feira a data e depois que a primeira reunião acontecer, mandar uma foto dessa reunião. Combinado? Jana, manda aqui no chat se você tá de acordo. Norma, combinado? Faz um Essa joinha. reunião é com o pessoal da minha equipe, que é para fazer e mandar foto? Com quem você acha que é necessário ver essa tabela do projeto, Ah, tá. tá? Eu já tinha escrito aqui, ó, que tinha de fazer um encontro, uma reunião com a equipe. Mas é para Olha! segunda-feira, já na próxima Contigo. segunda, mandar essa foto? Não, na segunda você manda a data que ficou estabelecida Ah, para vocês tá. fazerem essa reunião. E quando essa reunião acontecer, você manda a foto.
Meu Deus, sacar? Tá bom. tá? Eu Então pego. tá, vou pedir pra Nath tirar um print aqui dessa tela e mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, pode ser? Quando tirar, você me avisa que aí eu mudo a tela. Foi, beleza. Então, meus amores, a gente tem um ritual aqui na Fomenta que se chama Fala Comunidade. Como vocês são uma comunidade que gostam de conversar, que gostam de trocar, ele já acontecia, mas vocês só não sabiam o nome. Então, agora a gente deu um nome, que é o Fala Comunidade. E eu vou abrir o Fala Comunidade com uma super novidade, que é um benefício muito bom para vocês. Eu quero muito que vocês prestem bastante atenção, tá? Esse benefício vai fazer com que vocês tenham mais braços, de certa maneira, tá? Ele vai possibilitar que vocês executem ou que vocês encontrem uma saída para algo que vocês não estavam vendo saída. Eu vou apresentar a tela aqui. Deixa eu ver. Que é um programa novo aqui da Fomenta. Vocês sabem o que é protótipo? Já ouviram esse nome? Não? A Su já. Protótipo Aham. Fala para tem- nós, Su, o que que é protótipo? Pra galera. é como se fosse um primeiro formato para avaliar se vai funcionar ou não vai funcionar, Maravilhoso. para ajustes. Exatamente. E a gente está com esse protótipo para a gente ver se vai dar certo esse novo projeto que se chama Conecta Eu E. conheço também por piloto, né? Projeto piloto. Projeto piloto, MVP também. Então, olha só. Prestem muita atenção, tá? Isso vai ajudar vocês. Conecta-E é um suporte especializado para as OSCs. Ele está nascendo aqui na Fomenta, é uma ideia que veio lá em 2022, então levou 2 anos para tirar do papel, e agora a gente está testando. Então, essa iniciativa oferece suporte especializado de profissionais para apoiar organizações ou coletivos. Ele conta com 2 tipos de suporte, então prestem muita atenção. Vocês podem solicitar uma assessoria, que é um processo de aconselhamento sobre um desafio, ou um microserviço, que é o quê? Um serviço rápido executado por um profissional especialista em até 2 horas. Qual que é a diferença, Mari? Não entendi. Na assessoria, vocês podem ter uma assessoria, por exemplo, fiscal e trabalhista, uma pessoa que vai te ajudar a entender o processo de formalização da ONG, ou vocês podem ter um entendimento se esse projeto que vocês escreveram tá bom, ou uma assessoria para ver como é que tá a rede social de vocês. Então, a assessoria ela vai dar essa visão de fora e vocês que vão executar. Essa é a grande diferença. No microserviço, vocês podem delegar para alguém. Então, vocês vão entregar esse plano de projeto e delegar para essa pessoa criar uma rotina de gestão da organização, por exemplo. Ou vocês podem pedir uma avaliação de desempenho de recursos humanos, para ver como é que está o engajamento das pessoas. Ou vocês podem pedir um plano de comunicação. Então, aqui são serviços rápidos e especialistas. Então, por exemplo, no marketing. Ai, não tenho uma pessoa que faz um gerenciamento do calendário. Eu preciso muito desse calendário. Então, a gente pode pedir isso. Então, essa é a diferença, tá? Como que é esse processo? Vocês vão pedir, vocês vão ter, né, essa dúvida ou essa demanda, vão chamar a gente no nosso privado, tá? Então, não é lá no grupo da comunidade, vocês vão precisar chamar a gente no nosso contato único. E aí, vocês vão explorar melhor o que é essa situação. Então, vocês vão falar, olha, eu me interessei pelo Conecta-E, eu quero um microserviço sobre isso. Ou eu quero um atendimento, assessoria sobre isso. Aí a gente vai procurar esse profissional, como se fosse um match, um Uber de profissionais. E aí a gente vai pagar esse profissional para ele trabalhar para vocês. Como é um projeto piloto, hoje vai sair de graça. A gente vai precisar entender a experiência que vocês tiveram, se foi boa, se não foi, se funcionou, se não funcionou. Então a gente vai entender isso, mas hoje vai ser gratuito.
Por exemplo, se vocês precisarem de alguém para criar uma página, um site, vocês, vocês podem solicitar. Hoje vocês não vão pagar, então aproveitem para pedir uma coisa muito boa para vocês. Como que vai funcionar? Só podem ter 15 pedidos, tá? Então, se vocês querem muito, já solicitem para nós, lá no nosso privado do WhatsApp. A partir disso, a gente paga esse profissional, vocês pagam a Fomenta quando for validado, hoje não. E aí, realiza o serviço. A partir do serviço realizado, vocês vão avaliar esse profissional. Então, a gente precisa entender muito bem se foi uma boa experiência ou não, o que precisa ser melhorado para que a gente comece a cobrar esse novo serviço do Conecta aí. Tá? Deu para entender? Então, é como se fosse um Uber. Entrei no aplicativo do Uber. Ah, estou precisando de um site. Vou solicitar aqui a Fomenta. Vou pagar aqui tantos reais. A Fomenta vai me dar uma pessoa que vai organizar o meu site. Só que vocês estão recebendo isso de graça. Então, aproveita. Combinado? Então, esse é o Conecta E. Vocês podem ler o QR Code para falar com a gente direto ou mandar ali no nosso privado assim que o nosso encontro acabar. Tá bom? Alguém não ficou com uma coisa clara? Ficou com dúvida? Norma, tá no mudo. Abre o seu microfone para nós. Eu disse, eu vou primeiro pedir desculpa que chegou o pessoal aqui da SLC. Aí eu só dei atenção para eles, que eu estava na reunião, eles vão voltar Imagina. depois. E como já saiu todo mundo, que as pessoas que foi terminar às 10, né? Aí já foi embora todo mundo, ficou só eu aqui na reunião. Eu tive que parar para dar atenção. E essa solicitação aí eu amei, eu preciso urgente de criar uma página na internet, um site, e eu já vou solicitar. Tá aí, já chama a gente lá no privado. Alguma dúvida? Bom, se Não. tiverem, podem mandar no chat ou perguntar aqui. Então, aqui a gente tem um FAQ. A AUS que precisa pagar, como ele está em fase de teste, a gente está oferecendo gratuito. Posso solicitar qualquer tipo? No momento, eles estão restritos a uma gama de temas. Então, se a gente não conseguir te atender com esse tema agora, a gente vai te atender futuramente, tá? Então, solicitem o que vocês precisam, e aí, se não tiver, a gente vai avisar. O suporte não é quantas vezes vocês quiserem, tá? Só um suporte. Então, pensem muito bem o que vocês precisam. Sejam estratégicos e intencionais. Tá bom? Então, este é o Conecta E. E a gente volta ali para a nossa apresentação do Fala Comunidade. Então, está aberto para dúvidas, para que vocês possam conversar. A gente já está finalizando o nosso encontro. Contem como é que foi a semana de vocês, como é que está de dúvida, quais são os processos que estão passando por desafios. Fala com a comunidade é para isso. Gente, aconteceu isso aqui, tô passando um perrengue. O que que vocês fariam no meu lugar? Tá? Esse eu falo à comunidade. Ou então, para celebrar, olha só, aconteceu uma coisa muito boa porque a gente fez isso. Então, dou essa dica para vocês. E aí, quem quer pedir uma ajuda? Quem quer celebrar alguma coisa? Todo mundo num marasmo? Tem nada Então, vou falar acontecendo? que o nosso projeto ali do CNPJ foi pro cartório, sei lá o quê, como é que diz, então já está quase, quase aí, quase nascendo o CNPJ novo, então. Coisa boa. Maravilha. O que que vocês fizeram E para dar certo? Qual foi a principal boa prática? A SLC, né? Criamos coragem. Faltava um empurrãozinho, assim, porque a gente já queria há muito tempo a ideia, mas aquilo que eu falava, né? Tu não sabe por onde começar quando tu tem algo novo. Aí depois, as meninas que já estão aí há muito tempo com os projetos desenvolvidos, elas devem pensar, isso é muito fácil, né? Mas a gente, naquele início de tomar peito, né? De criar coragem e encaminhar, fazer realmente, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, vai crescendo as demandas e a gente vai precisando se organizar melhor, né? Perfeito. E aí vem grandes resultados também, né? Novos editais, novos recursos. Coisa boa, parabéns.
E aí, Nós Dani? estamos no desenvolvimento da campanha de prevenção do suicídio. Então, a semana toda, nós estamos trabalhando o tema de uma maneira leve, né? Assim, e a gente nota quantas pessoas ainda têm tabus de falar sobre determinadas coisas que traz o sofrimento, né? Então, até assim, foi algo que nós detectamos, porque é o primeiro ano que a campanha está sendo feita dessa maneira, todos os dias da semana, o assunto sendo tratado. E aí, assim, mas vai falar com criança, né? Vai, sabe? Então, assim, gerou um certo desconforto nos próprios trabalhadores, né? E aí, então, a gente vem com a proposta, né? Para falar de suicídio, você não precisa falar da morte, você pode falar da alegria de viver, você pode falar do alto amor, você pode falar da valorização da vida, né? Então, olha, aqui a gente já tem três temas que você não precisa falar diretamente do suicídio em si, né? E aí, então, devagarzinho, a gente vem trazendo estamos dando uma sacolejada, sabe, nos próprios colaboradores da instituição, né? Toda ideia nova a gente sabe que traz um certo desconforto que nós vamos aos poucos ajustando e criando situações, né, que leva a informação correta, né? E com acolhimento, com amor, né? E no caso Maravilha. das crianças, a gente vai trabalhar o tema, tudo com brincadeiras, com a parte lúdica, né? Os adolescentes a gente já consegue aprofundar um pouquinho, né? E assim vamos seguindo. Perfeito. E qual que está sendo o desafio aí? O trabalhador. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, uma turma mediúnica tendo um coordenador da mediúnica tendo dificuldade de falar com os próprios trabalhadores sobre o assunto, como se fosse uma coisa perigosa, sabe? Ou então, estamos falando do suicídio e vai ter pessoas que vão começar a passar mal porque tem essa parte mediúnica mais ampliada, só que, na verdade, quem estuda sabe que se tem isso mais ampliado é falta de disciplina mediúnica, você entendeu? Então, assim, já estamos pontuando várias situações para ir melhorando para a próxima do ano que vem, né? Legal. E aí, quando a gente fala de desafio, tá um pouco parecido com a pergunta que a gente fez, né? De engajamento das pessoas. É, Então, quando a gente olha para esse trabalho em equipe, lidar com pessoas adultas, a gente está falando de uma mente mais fechada, né? Um é. coração mais fechado, uma mente mais pragmática, pessoas mais rígidas. Para a gente trazer intervenções práticas, toda vez que isso acontecer, a gente pode trazer uma conexão empática. Isso tem técnicas, né, para fazer. Uma das técnicas é trazer um ponto comum de vocês. Então, por exemplo, olha, uma vez, você pode até, é técnica de venda mesmo, tá? E eu não entendo isso como uma mentira, espero que vocês também. Por quê? É para a gente favorecer o nosso trabalho. Então, o exemplo que eu vou dar. A Dani fala com uma pessoa que trouxe essa questão da abertura do campo, de afetar e tudo mais. E aí você pode falar, ai, eu entendo, uma vez realmente aconteceu isso comigo, mas eu percebi que é porque eu estava sem disciplina, eu percebi que eu não estava fazendo o meu trabalho. Então você traz essa conexão de, eu entendo. E aí você já traz a solução. Então isso é, você está vendendo a importância do trabalho, né? Eu fico feliz dessa sua fala, porque foi isso que eu fiz, Ah, legal. sabe? Quando a pessoa trouxe a dificuldade, né, eu falei, olha, eu entendo que esse assunto é um assunto muito delicado, porém é necessário a informação. Então, assim, se o grupo está tendo a dificuldade de tratar sobre esse assunto, então que tal abordar pelo alto amor? Entendeu? Ah, legal. Então, assim, e fluiu,
para ser sincera, não como eu gostaria, Hum. mas eu acho que quebrou algumas coisas nas próprias pessoas que estavam com a resistência para desenvolver, né? E quando a Aham. gente fala em questão de instituição religiosa, a gente esbarra quando desses coordenadores são fundadores da instituição, Ah, sim, porque eles sempre acham que, né, tem aquilo razão. que eles pensam é o certo, então você está sempre invadindo, né? Na verdade, eu sou a intrusa da instituição, né? Então, assim, só que eu tenho muito bem resolvido isso também. Tem coisa que eu finjo que eu não entendi, e tem coisa que aí, quando eu acho que é demais, eu expano e falo, mas depois resgato e vou, porque eu vejo como um amadurecimento mesmo, e as coisas vão seguindo, né? E quando você faz uma visão geral dos ganhos, tudo vale a pena, sabe? Então, Perfeito. Acho devagar que a você gente chega resumiu bem. lá. É o comendo Acho- pelas beiradas que eu falei para vocês agora há pouco. Sim, acho que você resumiu bem o que é maturidade, né? A gente saber o que estamos dispostos a sustentar, seja o É, calo no sapato, seja o calo da gente desagradar. é. Então, é essa dança, essa dinâmica. E aí, como você falou, Dani, não foi como esperado. Quando a gente está falando de desengajamento e essa técnica que eu falei para vocês, de trazer a empatia, para que de fato aconteça, a gente precisa abrir o nosso campo também. Então, Uhum, eu entendo, mas você já colocou a objeção de frente. Então, a gente precisa falar, eu entendo, porque eu, quando passei por isso, me senti muito mal. Foi bem ruim, foi bem. Então, traz o que essa pessoa está passando. uhum, Foi bem difícil, eu senti uma energia ruim mesmo, até não dormi muito bem, tive pesadelo, enfim, traz um contexto, traz um entendimento. E você, o que que você está sentindo? Abre uhum, para ela se sentir e depois você fala. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu comecei e tal. Então, tem essas palavrinhas ganchos. Isso é bom para dar feedback também, tá? Então, quando vocês precisarem dar feedback, eu entendo que você está passando por isso. Eu também passei por isso em tal época da minha vida, me senti dessa forma. Como que você está se sentindo? Então, eu uhum. entendo, eu também me senti como você. Sim, A gente abriu o campo. Depois de abrir o campo, a gente fecha, a gente conclui. sim, Então exatamente por isso eu entendi e aprendi que eu preciso fazer isso dessa forma. Vamos certo. fazer assim juntos? Então a gente traz a pessoa para perto. É Uhum. difícil, mas É, é treino, é. tá? Parabéns pela resiliência e pelas iniciativas, que bom, um tema super importante. Que mais? Estamos aqui no Fala Comunidade. Mais alguns minutinhos e a gente já fecha, já que não tivemos. Gente, eu vou Fernanda, precisar sair. Tá, Desculpa, eu vou precisar então sair peraí, vamos porque ter a avaliação. vai lá para o eu fundo, tenho vai. atendimento, tá? Tem que atender agora. Tá, peraí, Jana, a gente vai enviar a avaliação agora mesmo. Você clica no Tá, link, preenche e tá. sai, pode ser? Beleza, pode. Tá. Norma, vai falar alguma coisa? Não, pode fazer logo. Então, tá. Então, gente, para finalizar, eu quero reforçar o convite do Conectae. Mandem para nós. A nossa próxima reunião vai ser no dia 17, quinta-feira, às 9 horas. E agora a gente vai avaliar o nosso encontro para depois tirar a nossa foto, tá? Aliás, vamos tirar a nossa foto agora? Ah, a Jana já saiu. Mas vamos tirar a nossa foto agora, que aí vocês preenchendo, já dá um tchauzinho aqui e a gente já libera vocês, tá? Então, eu vou contar até 3. Vou colocar o coração. 1, 2, 3. X. Aê. Pode parar a gravação, Nath. Eu vou pôr uma música enquanto elas preenchem a avaliação. E